essa tragédia, essa enchente histórica no Rio Grande do Sul. Histórica porque o Guaíba foi para mais de 5 metros e a marca até que se tinha em 1941 era de 4,76. E com isso inundou toda Porto Alegre, região metropolitana, e tivemos esses caos todos, principalmente no dia de hoje, sábado, na madrugada, dia 4 de maio de 2024, no centro, na realidade não só no centro, em vários bairros de Porto Alegre, eu digo na capital e região metropolitana. Isso já tinha ocorrido em outras regiões do Rio Grande do Sul, Serra, Planalto e tantas outras, do Vale do Taquari, e, enfim, como todo mundo já sabe. Mas o que eu quero falar tem a ver com a fala de um sujeito aí, já fez um vídeo sobre, já até imaginava. Eu vou refutá-lo por conta dos exageros que esse sujeito falou. E, obviamente, que ele vai dizer aquilo que todo mundo diz, que Deus não existe. Por que acontece? Se é que Deus existe, por que acontece essas catástrofes, essas tragédias? Isso é a prova cabal que Deus não existe. É invenção. Porque se Deus existisse, ele livraria a terra disso, o seu povo disso. É o que o camarada estava dizendo. Então, e ele fez um título assim: isso é o fato, isso é a verdade sobre RS. Eu estou fazendo agora outro, parecido, para que aquele povo alienado, anencéfalo que o segue, veja esse vídeo. Eu não vou citar o nome do sujeito aqui, mas é um ateu militante. Eu não gosto de ateu militante. Eu já disse que eu prefiro um ateu do que um crente fanático, mas é um ateu que não seja militante, que está aberto ao diálogo e que deixa, assim, uma brecha para a opinião divergente, principalmente aquela mais equilibrada, filosoficamente falando, e que converge para uma média ponderada, para algo positivo. Então o camarada faz um vídeo metendo o pau. Primeiramente, parece que ele não tem, assim, sensibilidade, empatia de pensar que as pessoas nesse exato momento estão sofrendo. Então, tem que pegar um pouco mais leve. Mas eu até entendo o outro lado, porque ele quer fazer uma provocação filosófica. Ok. No entanto, todavia, é um tema delicado. Eu já fiz uma live sobre a enchente que ocorreu aqui em Santa Catarina e que eu vivenciei essa enchente. Não fui diretamente atingido, mas fiquei ilhado e fiz a filmagem, tudo isso foi lá em dezembro de 2022. Então, quando a gente passa por determinada situação, a gente tem até certa liberdade para falar sobre algumas coisas, a gente tem experiência para falar. E naquela ocasião, eu quero começar falando sobre isso, porque eu tenho um vídeo aqui no canal, talvez um dia eu reposte, que eu orei a Deus no dia que foi o pico dessa enchente. Eu orei a Deus para parar de chover. Eu me lembro bem, 1º de dezembro de 2022, eu fui examinar os locais pela manhã, à tarde continuava a chover, eu fui examinar à tarde também, filmar, e fiquei pensando, meu Deus, tenha misericórdia. A previsão é que ia chover mais tempo. Não sei se eu sou um santo, não sei se... Só sei que eu fiz a oração, deu assim um dia, ou muitas horas, e parou de chover. Porque se acontecesse o que estava previsto, a gente tem que ir pela ciência, óbvio. Não podemos contra a racionalidade, a verdade, a meteorologia. A meteorologia faz previsões. Não quer dizer que são 100% verdadeiras. São previsões. Pode acontecer como não pode. No entanto, todavia, para quem tem fé, a previsão pode ser ruim, mas ela pode ser mudada por Deus, por uma entidade. Na realidade, por aquele que muitas das vezes as religiões crucificam ele, pregam contra ele. Por aquele que não é adorado nas instituições religiosas, seja católicas ou evangélicas. Porque nesse sentido eu consigo concordar com o ateu militante. Esses deuses por aí, de igreja católica, de igreja evangélica, espírita, do candomblé, da onde,
pajé, aqueles outros lá, os guias, tranca-rua, sei lá, tranca não sei do que, não trancaram as águas, não fizeram nada. Num desses deuses aí, que muitos cultuam, não fizeram nem o Netuno. O Netuno é o deus dos mares, é dos rios. Não sei qual seria o deus dos rios. Mas existe. Não aconteceu nada, né? Não impediu. Então, nesse sentido, eu concordo. Agora, você criticar alguém sem ter prova cabal, primeiramente, que esse alguém exista, ou não exista, principalmente. 2, sem ter prova cabal que esse sujeito mandou ou não mandou, filosoficamente falando, racionalmente falando, é uma insanidade. Porque Deus eu não tenho como comprovar se ele existe ou não existe. Eu tenho. Eu consigo comprovar que Deus não existe. Olha aí, as desgraças ele não faz nada. Mas essas desgraças acontecem desde que o mundo é mundo. Aconteceu em Sodoma e Gomorra, aconteceu com Pompeia, a cidade foi castigada por chamas. Enchente aconteceu, a maior de todas, o dilúvio, que é comprovado fora da Bíblia por outras narrativas, por outras religiões, civilizações, que realmente o dilúvio aconteceu. Então não é nada novo, não existe nada novo debaixo do sol, já dizia Salomão. Catástrofes. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Jesus disse que haveria rumores de guerras, e ainda não era o fim, é o princípio das dores. Aconteceria uma série de coisas. Ele não fala de catástrofe necessariamente, tempestade, nada disso. Mas pode estar incluso. Então a gente tem que ser racional em tudo. E por isso que o excesso, a militância, é um problema. Aí o camarada lá vai e assiste esse sujeito, não tem conhecimento místico, mítico, científico, empírico, histórico. Ele é presa fácil. Ele nem sabe o que eu falei agora. Conhecimento místico, mítico, empírico, científico, histórico. Mas o que é isso, cara? Ele tá falando, pois é, porque tu não estuda. O camarada lá, o sacrossanto ateu que você serve, ele está usando um tipo de conhecimento, uma metodologia, um método do conhecimento para te persuadir. E por isso que você vai lá e ainda dá superchat para ele. Porque parece que ele falou a mais pura e cristalina verdade. É o cara, meu. Ninguém nunca falou isso, até parece. Antes dele aparecer numa rede social, já tinha filósofo falando contra isso. Antes de Cristo. Deixa de ser tolo. Vai estudar filosofia. Não quer estudar a Bíblia, vai estudar filosofia. E tu vai perceber que tinha até filósofo cristão. Existiam filósofos cristãos que defendiam um Deus fora da religião. Na Grécia, onde que é o berço da filosofia. 600 anos antes de Cristo. Porque Sócrates nasceu por aí, 600 e poucos antes de Cristo. Ele falar dos pré-socráticos. A mim, esse sujeito não engana. O discurso dele não me convence. Porque eu sei por onde ele está indo, o que ele está dizendo. Ainda que tenha muita verdade. Ainda que eu consiga convergir com ele, que eu consiga concordar com ele quando ele começa a atacar os deuses. Que eu também sou contra esses deuses fabricados pela mente humana, pelo homem, e que não serve para nada. Nenhum rito, eu falei em lives passadas sobre rito, nenhum rito salva ninguém. Mas o ser humano parece que foi feito para fazer ritos, rituais, para participá-los. E por isso que sofre, por conta desses rituais, por conta dessas práticas tolas, como a própria Bíblia diz, sacrifício de tolo. O rito é um sacrifício de tolo, a superstição é um sacrifício de tolo, o amuleto é um sacrifício de tolo. Andar com uma cruz nas costas, andando pela cidade a pé, ou subindo degraus, ou fazendo aquilo que a minha avó, na ignorância dela, fez quando era católica fanática. Subiu um morro para pagar uma promessa, a pé ou de joelhos. Isso é sacrifício de tolo.
Por quê? A fé transcende a esses sacrifícios. Está escrito claro, e ali é racionalidade pura. Só quem é leigo que não entende isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, guarda a palavra, esperam. E a prova das coisas que não se vê. Espera e não se vê. Se não tem espera, não é fé. E se vê, se você mira, igual os espanhóis dizem, se você olha, isso também não é fé. Como que eu posso dizer que eu tenho fé se eu estou vendo essa água aqui dentro desse frasco? Agora, eu acreditar que a água vai aparecer dentro do frasco, ou que vai aparecer um frasco com água, e eu não estou vendo, isso é fé. Como diz nos Heróis da Fé em aos Hebreus, que era como eles acreditando no impossível, no invisível. Mas o povo gosta do visível. E enche a cola de grana dos falsos profetas. Porque os falsos profetas entenderam, o macete é visível. Vamos fazer a campanha disso, da vassoura, do sal ungido, da farinha revelatória daquele bispão. Vamos fazer o voto, sei lá, das contas, o envelope ungido. Vamos fazer a campanha daquilo, enfim, assim, assado. Vão ludibriar essas pessoas. Então, o trabalho do camarada, em certo ponto, talvez metade, é um trabalho bom. Mas quando ele começa pela militância e não abre a possibilidade da existência de Deus, não de acordo com aquela que a gente acha que é, ou melhor dizendo, quando ele não abre a brecha para um outro pensamento, de uma outra existência que não tenha prazo de validade, de um Deus ou de um ser supremo, de alguém que está acima de nós, de uma divindade, de um extraterrestre, não um ET, um extraterrestre, porque não está na Terra, em outros mundos. Aí fica complicado. Porque eu posso simplesmente questioná-lo. Ou qualquer um que milite dessa forma. Tá, me prova que esse sujeito não existe. Eu quero provas agora. Começa. Quem te fez? Como é que você veio para a Terra? Ah, eu vim do Semi. Tá, e quem que veio antes? Enfim. Quem que criou essas montanhas, esses morros, esses mundos? Quem é que criou isso aí? Não tem resposta, poxa. Então fica 0-0. Já dizia o sacrossanto de Javan, não quero 0-0, eu quero 1-1. Fica no 0, porque é uma discussãozinha aqui e acolá. Agora, quando avança, ainda vai no 1-1, né? Mas vale empatar em 1-1, porque pelo menos cada um fez um gol, do que ficar no nada com nada. No nada de eterno. Aí nós vamos para a filosofia de Nietzsche, e pregava o quê? O liinismo. O que é o liinismo? É isso que eu falei há pouco. Nada de eterno, do nada nós vamos. E quem é esse nada? Não é um Deus? Não é um ente supremo? Que é o nada e o tudo, o alfa e o ômega, o primeiro e o último? Ai, por que acontece isso? Jesus disse, no mundo tereis aflições, cara pálida. Jesus foi morto no madeiro, ser inocente, para que uma aflição maior que essa? E ele pediu para Deus, afaste de mim, papai, esse cálice. Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste na cruz? Ele clamando para Deus, que tinha abandonado. Se o Filho de Deus foi abandonado, por que a gente não pode, entre aspas? Ah, mas é porque a gente não quer sofrer, né? Só Jesus que tem que sofrer. Mas ele disse, renuncia ao teu ego, carrega a tua cruz de cada dia, porque carregar a cruz de cada dia é o sofrimento, e segue-me. Ele não prometeu, Maria Rosa. Quem promete são esses falsos profetas enganadores, charlatões, seja de igreja que for. Nesse sentido, o ateu lá militante tem razão. Agora, quando ele começa a atacar o Deus nada, que não tem como comprovar nessa existência, que ele não existe desse modo, de prazo de validade, aí fica complicado. Essa é a situação. Então vamos parar com o extremismo. Eu estou falando aqui de teologia, de filosofia, de alguns dados históricos, de racionalidade, para você pensar um pouco. Sobre a situação no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, tem uma série de fatores. Aí a gente podia adentrar na política, em questão de administração pública,
em logística, em falta de prevenção, em falta de preocupação das autoridades ou políticos com as mudanças climáticas. Nós poderíamos entrar em tantos outros detalhes e ficaria aqui horas e horas. Por exemplo, as pessoas apegadas. Boa parte das pessoas que faleceram, lamentavelmente, ou perderam muitas coisas, digo, não só bens, mas às vezes parentes ou pets. Por quê? Não sai de casa. Poxa, a água está batendo o bumbum, entre aspas. Sai, tá fora, meu. Tem um aviso, passou um carro, um caminhão, tem um vídeo lá no outro canal. Passou o caminhão na cidade de Canoa. Não foi só na Canoa, não, passou em outro lugar. Sai de casa, sai de casa, sai de casa. Ah, mas eu vou perder meus móveis. Ah, eu vou perder meu carro. Ah, ó, como diz um ditado, vão-se os anéis, mas ficam-se as mãos. Ora, será que você nunca ouviu isso, seu avô, sua avó falar? Vão-se os anéis e ficam os dedos das mãos? O que é mais importante? É o bem material, perecível? Ou você? Ah, é, porque o bem material é perecível também. Mesmo que você cuide, às vezes ele se estraga. Sem enchente, inclusive. E outra, os bens materiais a gente pode recuperar. A vida, não, ela é importante. Então, muitos chegaram a água, vinha até o teto. Essa é a realidade. Não estou aqui ofendendo ninguém, mas é a realidade. E isso tem que mudar. Esperaram vir a água até o teto para serem resgatados, para decidir sair de casa. Por que já não saíram? Por que não pediram socorro? Quando veio avisar uma alerta de 10 dias de chuva, não sei quantos dias de chuva, já vai para casa do parente, se mora num lugar mais seguro. Ou já pede abrigo, já... Enfim, salta fora. Ah, mas eu vou deixar as coisas. Pois é, meu, é. Faça que nem Maria, que escolheu a boa parte. Se você se amar, está fadigada com as coisas dessa vida, acabou-se. Aí não tem como culpar Deus. Porque, lamentavelmente, desculpe ser franco, você está pagando por aquilo que você fez. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Certa feita me ocorreu, enfim, a pessoa que estiver aí, ela pode confirmar. Ocorreu um fato, nós estávamos em um determinado local, pegou fogo nesse determinado local, fumaça vindo. E nós estávamos juntos. Desce o segundo andar. E eu vi a fumaça. E pensei, o que é isso? Aí já vi um cheiro. Disse, meu pai amado, falei com a pessoa que eu estava. Eu disse, vamos embora. Começou a acender a alerta do prédio. É incêndio. O que eu pensei? Pensei em bem materiais, eu só peguei meu celularzinho. Ela pegou também o celular. Acho que não sei se foi carteira também. Vamos embora. Até fizemos errado de ir pelo elevador, que era para ir pela escadaria. Se pegasse fogo, quebrasse tudo, queimasse tudo, melhor dizendo, portanto, a gente estava salvando, alertei a vizinha do lado, que tinha uma criança pequena. Agora, se eu fosse materiais, ai meu Deus, ai você pega fogo aqui, vai meu computador, não sei se eu tinha computador, ou vai alguma coisa minha que eu goste, graças a Deus, naquela ocasião não deu muito, mas o bombeiro subiu para apagar. Todo mundo apreensivo. Então, eu compareço a enchente. Aconteceu algo assim, certo? Fora. Ah, mas na hora a gente tem que ser racional. Eu sei que, mesmo você que não é tão apegado, pode pensar assim, vou perder minhas coisinhas que eu lutei tanto para conquistar, para comprar, muito trabalho, mas o importante é a vida. Você vai recuperar isso no passar do tempo. O governo pode te ajudar até. Pior é ficar ali. Aí quando está água no teto, aí não adianta dizer por que Deus não olhou para mim, por que Deus não ajudou? Deus não existe, o ateu está certo. Porque vem a catástrofe, não, porque você já teve o alerta de Jesus há 2000 anos atrás, no mundo tereis aflições, do mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Você já teve o alerta de Jesus há 2000 anos atrás, dizendo assim, Maria escolheu a boa parte, foi ouvir Jesus. Marta estava preocupada com as coisas, não queria saber de Jesus. Você já ouviu há 2000 anos atrás que era para renunciar a si mesmo, renuncie teu ego,
materialista. Seja mais espiritualista nessas horas. Racional. Então, é simples a coisa. O diabo gosta muito dessas catástrofes. O diabo, entre aspas, que muitas das vezes é a própria pessoa e a burrice dela, a ignorância dela, a avareza dela, o materialismo dela, para culpar a culpa de que Deus tem culpa de... O que Deus... Por exemplo, eu agora, na minha burrice, fui comer algo que não era para comer. Eu comi um pouco, eu fui insistir em comer mais. Isso provavelmente é por conta da compulsividade. Às vezes a gente está comendo e nem percebe o que está comendo. Ou come com tanta rapidez e faz mal ao estômago. E me deu uma vontade de vomitar. Eu estou fazendo essa live aqui, eu não sei. Eu vomito aqui. Será que eu vomito? Mas o que eu fiz? Tomei remédio. Já aliviou um pouco a situação. Posso até vomitar a posteriori. Mas tomar é melhor. Agora, Deus tem culpa de eu ter comido, ter sido um pouco glutão ali? Ou não ter examinado o que eu estava comendo? Ou ainda, sabendo que eu posso tomar um remédio que me melhore e eu não tomar esse remédio? Ficar, Deus dará? Como teve um caso específico, aí pelo menos é uma história que diz que pode ser baseada em fato real, que a pessoa está pedindo ajuda a Deus para ser socorrida. Isso é a palavra certa, para ter um socorro. Aí, me parece que era tipo uma enchente aí, ou ela se perdeu no rio, ou não sabia nadar, caiu no rio, coisa assim. Aparece alguém com um tronco de árvore para ela segurar, ela não quer. Aparece o outro lá com uma boia, ela não quer. Ah, não foi Deus que enviou. Até que chega a vez dela é morte, porque ela não prestou atenção nas oportunidades de salvamento para ela. E depois foi questionado, Deus, você não me salvou, eu sou tão fiel a ti, você me deixou morrer. Aí na historinha, Deus disse, mas eu mandei lá o fulano mandar um tronco, mandar lá, você não deu bola, você não captou a mensagem. Assim você tem que captar as mensagens na defesa civil, dos noticiários, para se precaver, como diz o ditado. Prevenção é melhor. Prevenir é melhor do que remediar. Prevenir é melhor do que remediar. Muitas das vezes o Estado falha nesse sentido. Mas no tempo que nós estamos vivendo, na era tecnológica, onde a gente tem acesso fácil a muitas informações, até compreendo aqueles matutos ou indivíduos que moram lá nos rincões dos cantões das suas cidades, às vezes não tem tanta informação, mas mesmo assim chega de algum modo. E se a pessoa queimar, fica assim mesmo. Então, toda a catástrofe que acontece não é culpa de Deus, coisas de cima nenhuma, é do ser humano. Ou porque não teve a prevenção, não foi prudente como uma serpente, simples como uma pomba, como disse Jesus, ou porque ele fez algo que não era para fazer, enfim. Mas então, não tem culpa. Agora tem casos que a pessoa também não tem culpa. Não tem. Aí que fica, né? Como explicar nesses casos? Um cachorro que depende do seu dono e morre, umas catástrofes dessas. Bebês, crianças. Tivemos algumas crianças sendo socorridas, ainda bem. Segundo o governador, já foram mais de 8.000. Deve ter passado, chegado à marca de 10.000 pessoas resgatadas. Mas, como diz o ditado também, pelo pecado de alguns, paga os justos. Jesus também não deve ter pagado nada. Por que Barrabás foi solto e Jesus foi crucificado? Então analise bem as coisas. Toda vez. É claro que a gente entende, tem a militância, tem a patotinha, tem o dinheiro da militância ateia. Eu entendo tudo isso. Tem essa turma aí esquerdista que financia a militância ateia. Tem alguns de direita também que são ateus. Agora, a militância ateia não é filosófica. É uma religião. É uma crença num Deus invertido. Nada a ver com a racionalidade. Não tem nada a ver com a racionalidade. Pensa,
E nesse caso das mortes, muitas das vezes a causa delas foi por conta de prevenção ou apego aos bens materiais. Em outros casos, e muitas das vezes fica sem explicação, é só Deus, né? E os casos de milagres também, é só analisar o ponto ruim, não adianta. E os milagres, as crianças sendo salvas. Um casal que ficou grudado numa árvore ali e chegou a emergência, ou melhor dizendo, Defesa Civil, SAMU, bombeiros, Exército, e salvaram eles. Agarraram a um galho de esperança, a um tronco de esperança. Esperar. Claro que esperar não é ficar inerte. Esperar é fazer alguma coisa. Por isso que o Salmo diz, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência não é ficar inerte. É fazer o seu papel, aquilo que está ao seu alcance, e o que não está ao seu alcance, Deus age nesse sentido. Mas uma outra coisa ainda para dizer, independente que a gente se livre de algumas encrencas, catástrofes, tragédias, um dia, lamentavelmente, ou felizmente, depende também da percepção, nós vamos morrer, né? Ou não vamos morrer? Ah, que Deus ruim, é esse que morre, mas ele também morreu. Morreu e ressuscitou. E Paulo chega a dizer que é vã a pregação da morte e ressurreição de Cristo se ele não ressuscitou. Porque acreditamos que ele ressuscitou, pregamos. Foi isso que Paulo disse. E quem crê em Cristo já passou da morte para a vida, já ressuscitou simbolicamente. E a sua alma tem, sim, ok, a vida eterna. Ah, mas esse é o consolo que você vai dar para aquele que faleceu de uma maneira trágica. Fazer o quê? Quantos servos de Deus também faleceram de uma maneira trágica? Os apóstolos faleceram de maneira trágica, meu. Por isso que tem que estudar a história. Ah, por que você vai ser diferente? O Pedro foi morto crucificado. Cabeça para baixo. Tiago foi degolado, não foi? Paulo me parece também que foi. Tirando os apóstolos, os demais discípulos foram mortos no Coliseu por bestas, por feras, por animais terríveis que comeram eles vivos. Outros viraram tochas acesas, tiraram fogo dos discípulos e eles ficaram iluminando a cidade, que aquela queima, o corpo deles sendo carbonizado. Por que mais cruel, bárbara do que essa? Aí você não quer passar por nada. Nós não queremos, né? Eu não quero nossa carne, não é por isso que Jesus disse renunciar ao nosso ego. O grande problema é que a gente tem um ego tenebroso, todos nós temos. E é o pior pecado do ser humano. A egolatria. Essa é a realidade. Então, pare com lero-lero. Vamos analisar as coisas como elas são. Dos dois lados da mesma moeda, não só de um lado. Eu, por pensar e falar dessa maneira, de uma maneira equilibrada, eu não tenho o que é para ter, audiência, mas não me importo, porque eu não estou fazendo isso para crescer canal ou para ganhar dinheiro. E eu não estou sendo um personagem aqui, eu estou sendo eu mesmo. Agora, eu duvido que muitos que estão aí com essa militância, se não são personagens, que viram com o algoritmo do YouTube, lhe deu um assunto, lhe deu uma tag, lhe deu a militância, seja qual ela for, e ele segue. Igual em 2018. Determinado sujeito que estava junto conosco e viu que a tag do canal dele era falar sobre um determinado assunto, que eu não vou falar, na época de uma discussão danada, enfim. E ele continua a falar, mesmo que era mentira, mesmo que era loucura, ele criava as maiores paranoias possíveis, ao ponto de chegar os vídeos dele a atingir, melhor dizendo, a 1 milhão de visualização, e o canal dele, em menos de 2, 3 meses, chegar a mais de 100 e poucos inscritos. E eu te pergunto, depois de 6 anos, 2018, estamos em 2024, ele continua com aquele pensamento? Ele deixou aquele vídeo que ele fez lá para crescer o canal? Então, cuidado com esses. Tem um monte de personagem por aí
ter um monte ganhando. Não sou contra ganhar, ganha, só que são personagens. Eu tenho pena desse povo, às vezes é povo mesmo, povo gado, que acredita nos militantes do dinheiro, da teoria da conspiração, do ateísmo radical. Tenho pena, porque isso não é filosofia. A filosofia é tirar todas as nossas certezas. Se eu dou uma opinião aqui, parece 100% de certeza, já não é filosofia. Por isso que eu falo de que concordo com 50% do sujeito lá, porque tem 50% de verdade, mas tem uma outra parte que ele não fala, que é o outro 50%. Então não tem como nós ter certeza. A filosofia, ela é o quê? Uma ciência que questiona. É uma fábrica de porquês, de perguntas, indagações. Quando eu dou uma opinião, imito uma opinião, e parece 100% certeira, já não é necessariamente uma filosofia. Já não estou necessariamente falando a verdade completa, mas sim a parte dessa verdade. E a mera minha opinião. Por isso que quem tem opinião nem sempre tem razão. Aliás, nunca vai ter razão no sentido da razão racional, de analisar tudo, de questionar tudo. Ah, mas se eu não tenho certeza, pois é. Não confies no seu próprio entendimento, não te estribes. É isso que diz Provérbios. Provérbios, vamos ver aqui, 3, não, é 3:5, não é 15. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. E confiar no Senhor de todo o coração é exatamente abrir essas possibilidades, leque de possibilidades. É abrir essas portas de pensamentos. É filosofar, porque Deus é o criador da filosofia. Ele é a sabedoria. Filosofia quer dizer o amigo da sabedoria, quem gosta de ter amizade com ela. Quem é a sabedoria não ser Deus. E a sabedoria, ela não é 100% certeza, pelo menos nesse plano, dessa forma. Ok, meus caros? Que Deus abençoe, que Deus conforte aqueles que perderam seus entes queridos, bens materiais, animais, nessa enchente do Rio Grande do Sul, que se resolva isso o mais breve possível, que pare de chover, principalmente é isso, que logo volte à normalidade. Isso, inclusive, eu estou lançando aqui, são palavras positivas que ajudam, de certo modo. Isso também ajuda o próximo. Porque ficar numa maneira militante, atacando a tudo aqui e não propondo algo, claro que a ajuda financeira é bem-vinda, quem pode ajudar, que ajude. Ajude até levando mantimentos, ou, como fizeram os empresários, doando os seus helicópteros para servir, para ajudar, uma ajuda humanitária, mas umas palavras de ânimo ajudam mais, muitas das vezes, do que ficar falando contra. É isso que eu quero dizer. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele lançou a palavra de ânimo. Agora tem muitos aí que são militantes ou profetas do caos. Tome muito cuidado. Tudo é com equilíbrio. E que Deus ajude o povo gaúcho a vencer. Quando você em Deus deposita sua fé,